O Landa pergunta o que nós temos aqui e diz, caramba, é bonita. Ele fala, esse floquinho de neve deu um sorriso pra mim, é isso mesmo? Ele pergunta como ela vai e ela diz que tá tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Sarah. Ela diz que é um prazer, ele fala que é um prazer também e diz que o nome dele é Landa. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz sim, eu nasci em Houston. Ela pergunta e ele fala que acabou de se mudar pra ali e diz que ele veio de Nova York. Ela, legal. Ela pergunta quanto tempo ele está por ali e ele fala, cerca de 6 meses. Ela diz, legal, tá gostando? Ele fala que no momento está ainda se familiarizando com a cidade, mas que é legal. Ela fala que está muito frio, ele fala, eu tô surpreso e pergunta pra onde ela está indo. Ela fala que só estava dando uma caminhada até o carro dela e diz que estava na casa da amiga dela. Ele fala, legal, legal. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela fala que mora. E depois que ela diz o bairro dela, ele fala que também mora lá. Ela fala que isso é legal. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer. E ela diz que está aberta a isso. Ele pergunta, você concorda? E ela diz que sim. Ele pergunta se ela também quer anotar o número dele. E ela pergunta se ele é solteiro. Ele fala que é solteiro e também pergunta se ela é. Ela fala que é solteira e ele pergunta, solteira ou... E ela diz que solteira mesmo. Então ele pede pra ela anotar o número dela. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece e diz que ele também tem um sorriso muito bonito. E ele agradece. Ele pergunta o que ela vai fazer hoje. Ela fala que mais tarde vai sair com as amigas dela. Ele pergunta se ela tem um tempinho agora para que eles possam sentar, conversar. Ela diz que eles podem bater um papo. Então ele diz que o carro dele está ali. Ele fala que ela pode sentar no carro dele e que vai ser mais confortável. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta onde ela estacionou. E ela diz que bem ali embaixo. Ela agradece e ele fala de nada. Ele fala que não vai mentir e diz que ela parece ser legal. Ele fala que está surpreso que ela não esteja com frio. E ela diz que está um pouco frio. Mas ela diz que a maior parte do tempo ela ficou dentro de casa. E ela diz que adora esse tempo frio. Ele, sério? E ela diz que ama. Ele fala que não gosta. Ela fala que deixa a porta dela aberta. Ela fala que desliga o ar quente e deixa a porta aberta, as janelas. E diz que ela adora o frio. Ele pede pra ela falar sobre ela e ela diz, você é de Nova York. E ele fala que sim. Ele fala que é por isso que ele não gosta do frio e que ele já se acostumou com o calor. Ele pede pra ela falar um pouco sobre ela e diz que ele não sabe muito, não sabe nada. E ela pergunta o que ele quer saber. E ele fala, diz aí você, eu não sei. Ele pergunta o que você faz, quantos anos você tem. Ela diz que tem 22. Ela diz que gosta muito de viajar. Ele fala, legal. E ela diz que esteve no Brasil a semana passada. Ele fala, Brasil, isso é exótico. Eles acham o Brasil exótico. Diz aí pra mim o que vocês acham por conta das favelas, da Amazônia ou o que mais? Diz aí pra mim. Ela diz que ficou aqui no Brasil por um mês e pergunta pra ele adivinhar qual a etnia dela. Ele fala italiana e ela diz que não. Ele pergunta, então você é mexicana? E ela diz que não e começa a rir. Ele fala que ela que vai ter que dizer. Então ela diz que ela é colombiana. Ele fala que já esteve na Colômbia e diz que fez um tratamento dentário lá. Ela pergunta onde? Ele fala que Medellín. Ele pergunta se ela fala espanhol e ela diz que sim, fala que a família dela é de Bogotá. Ela diz uma frase e ele pergunta o que isso quer dizer. E ela fala que disse o que você quer que eu diga. Ele pergunta como ela está se sentindo agora e ela fala, eu tô bem, tô conversando com um homem bonito agora. Ele fala, tudo bem, eu também tô conversando com uma mulher muito bonita agora. E ela agradece. Ele pergunta o que ela faz para viver e ela diz que trabalha no ramo imobiliário. Ele fala, legal, eu também. Ele fala que ele compra e revende. Ele pergunta se ela trabalha com imóveis comerciais ou residenciais, e ela diz que ambos. Ela diz que ela trabalha em uma empresa do ramo educacional. Ela diz que eles ensinam a investir, mas principalmente no ramo imobiliário. Ele fala que isso é legal e pergunta quanto tempo ela faz isso. E ela diz que há 2 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala, eu gosto muito. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira. E depois de dar uma gargalhada, ela fala uns 2 a 3 meses. Ele pergunta o que ela está procurando. Ela fala que
está procurando alguém que possa crescer junto com ela. Ela diz que ela não quer ficar dependente de ninguém e quer construir algo juntos. E ele diz que gosta muito disso. Ele pergunta qual o tipo dela e ela pergunta meu tipo. Ela fala que é alguém que seja gentil, amável, que goste de viajar. Ela fala que gosta de aventuras, conhecer o mundo. Ela fala que não sabe a posição religiosa dele, mas que ela acredita que Deus criou o mundo. Ela fala, então, se Deus criou o mundo, talvez nós devêssemos ir lá e ver tudo isso. Ele fala, é verdade, é verdade. Ele fala que muitas pessoas dizem, eu não tenho passaporte, então eu não viajo. E ele pergunta, o quê? E ele pergunta, como assim você não viaja? E ela diz que tem muitas coisas para ver. Ele pergunta para onde ela já foi e ela pergunta, esse ano? Ele fala, não, em geral. E pergunta, qual o seu lugar favorito para viajar? Ela diz, Bali, Indonésia. Ele fala, uau. E fala, você já foi lá? Ele fala que o lugar mais longe que ele viajou foi na Colômbia, América do Sul. Ela fala que gostaria de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Ele fala, legal. Então ele pergunta por que um cara deveria querer conversar com ela, resumindo, qual as qualidades dela. Ela diz que ela acha que ela é uma pessoa bem legal, aventureira, e diz, se você for aventureiro, você vai gostar da minha companhia. Ela fala que ela sempre está procurando fazer coisas diferentes. Ela fala que dá muita importância à lealdade e à família. Ele fala que adora isso e pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela pretende ter filhos e ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer casar e ela diz que sim. Ele fala que não quer ter filhos se não casar, e ela diz que concorda com ele. Ele fala, poxa, não quero dizer pro meu filho, pô, vá lá pra casa da sua mãe. Quer que todos possam viver na mesma casa. E ela diz, essa parte é complicada. Ele pede pra ela fazer algumas perguntas porque ele acha que ele já está falando demais. E ela diz, não, você tá falando o suficiente. E ele fala, tudo bem. Ela pergunta por que ele decidiu vir pra Houston. E ele fala que na verdade foi o mercado imobiliário. E fala que isso que o trouxe pra ali. Ela pergunta se ele vem fazendo isso já há algum tempo. E ele fala que já há alguns anos. Ela pergunta de que maneira ele prefere trabalhar. E ele fala que geralmente ele prefere comprar uma casa, reformar e depois vender. Ele fala que depois vê os compradores dizendo, meu Deus, essa casa é muito bonita. Ele fala, mas a casa estava muito feia uns 2 meses atrás. E fala que essa é a parte favorita dele. Ela fala que também é legal você ajudar a pessoa a poder comprar a sua casa. Ele pergunta o que ela gosta de fazer para se divertir. Ela fala que gosta de correr todos os dias. Ela fala que também gosta de saltar de aviões. Ele pergunta, você salta de paraquedas? E ela diz que sim. Ele fala que nunca fez isso. E ela diz que tem uma tatuagem de avião. Ele fala que gostaria de fazer isso. Ela diz, vamos lá, vai ser legal. Ele fala, tá falando sério? E ela diz, tô falando sério. Ele fala que ele já está pronto e ela diz, vamos lá. Ele fala, você tá falando sério? E pergunta como está a agenda dela. Ela fala que vai para o Brasil de novo no dia 15. E fala que ela precisa verificar no grupo de bate-papo dela. E fala que ela tá tirando a licença para saltar de paraquedas. E fala que ela vai saltar sozinha. Ele pergunta como assim? Ela fala que vai sozinha e que não vai ter ninguém atrás dela. Ele fala, caramba, vai sozinha? Ela fala que é claro que no começo você precisa ir com alguém, mas que depois de praticar bastante você pode ir sozinha. Ele pergunta se não é perigoso e ela fala, deixa eu esclarecer uma coisa, paraquedismo não é tão perigoso assim quanto as pessoas pensam. Ela diz, porque tem um outro paraquedas reserva. Ela fala, são 2 paraquedas. Ela fala, vamos supor que você tem algum problema no seu paraquedas, tem um outro. Ela fala que você pode puxar e ele, como se você ejetasse o paraquedas. Então você pode acionar o outro. Ela fala, vamos supor que você desmaie. Ela fala que quando você estiver a 1.500 pés, aproximadamente 457 metros, ele abrirá automaticamente. E aí então você não vai se machucar tanto. Ele fala que isso não deve ser legal. Ela fala que com certeza não, mas ela quer dizer que também não é assim tão arriscado. E ele fala que entende. Ele fala que isso parece incrível. Ela fala que você também recebe um capacete e ele começa a rir e parece não levar muita fé no capacete. Ele pergunta quanto tempo ela vai ficar no Brasil. Ela diz que vai ficar 1 mês e diz que volta dia 5 de janeiro. Ele fala, legal, legal. Ele fala que adoraria poder fazer isso com ela se ela estiver disposta e ela fala que está. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que todo tipo de comida. Ele pergunta se ela cozinha e ela diz que sim e fala que faz frutos do mar. Ele pergunta o que ela gosta de cozinhar e ela fala que depende. Às vezes comida italiana, às vezes comida colombiana. Ele fala que talvez ele precise verificar isso. E ela diz, venha descobrir. Ele fala que ele está sempre disposto a descobrir. Ela pergunta, veremos. Ele fala que não quer
toma mais o tempo dela e que ele sabe que ela precisa ir até o carro dela. E ela diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele diz que foi um prazer para ele também. Ela fala que é mais do tipo que gosta de abraçar e ele fala que vai sair. Ela pergunta se ele abre a porta para ela e ele diz que com certeza. Ela agradece, ele fala sem problemas. Ele pergunta: o seu carro tá ali? Ela diz que sim. Ela fala que foi um prazer. Ele fala que foi um prazer para ele também. Ele fala que agora tem o número dela e que vai ligar para ela. E ela diz que tudo bem. E em seguida diz: até mais tarde. O Landon diz que ele precisa falar alguma coisa. Ele pergunta como ela vai e ela diz mais ou menos. Ela pergunta e ele fala que é abençoado e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Lyra. Ele fala tipo Aura. Ela diz que exatamente. Ele fala que é um prazer e pergunta se ela é dali mesmo de Miami. E ela diz que sim. Ele fala que mudou para ali recentemente e ela fala legal. Ele pergunta: você conhece algum bom lugar para comer aqui perto? E ela diz que conhece o Nobu. Com certeza um restaurante caro. Ela pergunta se ele já foi e ele fala: não, nunca tive lá não. Ele fala que talvez eles possam se conhecer e diz que já que ele é novo por ali e que não precisa ser nada sério. Ela pergunta se ele já conseguiu um emprego e pergunta o que ele faz. Então ele diz que ele é empreendedor. Ela diz: legal, legal. Ela pergunta se ele vende cursos. Ele fala: não vendo cursos não. Ele fala que dirige uma empresa de consultoria para criadores e diz que tem uma marca. Ela pergunta qual o nome da empresa dele e depois que ele diz, ela fala que nunca ouviu falar. Ele fala: é uma marca em ascensão. E ela diz: sério? Interessante. Ele fala que talvez eles possam se conhecer, começar como amizade. E ela diz: eu não sei, será que você consegue me levar ao Nobu no primeiro encontro? Ele fala que não sabe se eles vão chegar a esse nível e que a princípio ele estava querendo apenas conhecê-la. E ela diz: eu não sei sobre isso aí. Ele pergunta: como assim? Ela fala que ela tem um tipo muito específico. Ela diz que tem as despesas dela, as contas para pagar, tem as unhas, coisas do tipo, que ele realmente não parece ter condições para isso, para manter uma garota como ela. Ele fala: entendi. Ela pergunta: você entende o que eu tô dizendo? Ele fala: tudo bem. Ela fala que muitas pessoas dizem que ela é snob, exagerada. Ele fala: então é isso mesmo. Ela: acho que é. E ela diz que ela é muito exagerada e que ela não sabe se ele vai conseguir acompanhar. Então ele fala: tenha um bom dia para você. Ela diz: para você também. Ela pede para ele esperar e ele pergunta: esperar?